Queridos, coloquem o nome completo para mim, por favor, no chat aqui do CMSP, para eu anotar a frequência de vocês. Mel Madruga, Wagner Henrique Moreira, Joyce também tá por aí, né? Isso, Joyce. Cristina. Quem mais tá por aí com a gente? Mirelle tá aí hoje. Turminha, então vou aguardar até meio-dia e 33, dar uns 3 minutinhos aí pro pessoal chegar na sala. E aí a gente já começa, tá? Quem for chegando aí agora, só colocar o nome completo no chat para eu anotar a frequência. Beleza? Enquanto isso, eu já vou compartilhando minha tela aqui e vocês me avisem no chat se tá pegando certinho. Pronto, compartilhei. Tá certinho aí para vocês? Tá. Obrigado, Mel. Então, meio-dia e 33, vamos lá começar a nossa aula de hoje, tá? Aqui, beleza. Pessoal, então nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aí o conceito de pesquisa estatística, tá? Nós temos o objetivo nessa aula de hoje, principalmente aqui, ó, organizar as etapas de uma pesquisa estatística e coletar dados em uma pesquisa estatística, tá certo? Esses são os nossos dois objetivos principais e o que a gente vai mais ver nessa aulinha de hoje, tá certo? Então vamos lá. Antes da gente começar aqui com um exemplo, o que eu quero dizer para vocês sobre pesquisa estatística? Pessoal, sempre que a gente fala em pesquisa estatística, nós estamos falando em um levantamento de dados, tá? Vocês vão ver que nos exemplos que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos ter poucos dados, tá? É porque como a nossa aula é bem curta, então eu vou trabalhar com pouquíssimos dados. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente vai trabalhar principalmente com estatística, nós procuramos aí levantar um número considerável de dados, tá? Nós procuramos aí entrevistar, né, digamos assim, várias pessoas, né, para que a gente consiga ter um número de dados aí considerável para a nossa estatística, tá? Então vamos aqui, por exemplo, que a gente vai entender certinho o que eu estou querendo dizer, tá certo? Então vamos lá, ó. Exemplo número 1. Diz assim, ó: uma pesquisa estatística sobre a cor do novo uniforme do time de basquete foi realizada com 5 jogadores titulares, obtendo-se os dados a seguir. Então, olha que interessante. Imagina lá que
no Caviga a gente tivesse um time de basquete e a gente quisesse fazer uma pesquisa sobre qual seria a cor do novo uniforme do time, tá? E aí a gente foi lá, selecionou os 5 jogadores titulares e disse o que? Olha, qual é a cor do novo uniforme que vocês querem? E aí, obviamente, cada um teve a sua opinião, né? Então, por exemplo, ó, a Bruna falou que queria azul. A Laís já queria verde. E o Caio queria branco. Mas olha só que interessante. Igual a Bruna, a Rita também pensou, olha só. Ela também quis a cor do uniforme azul. E também o Lucas, né? Então, olha só que interessante. Tanto a Bruna, quanto a Rita, quanto o Lucas escolheram a mesma cor. E aí o exemplo continua, né? Ele fala pra gente assim, ó. Construa uma tabela de frequências para representar os dados dessa pesquisa. Mas, professor, a gente não sabe o que é isso. Beleza? Vamos entender agora o que seria uma tabela de frequências, tá? Vem comigo, ó. Então, pessoal, essa é a cara aí de uma tabela de frequências, né? O que isso está mostrando para nós? Sempre uma tabela de frequências ela vai ser composta pela frequência absoluta e pela frequência relativa, tá? O que isso quer dizer? Vamos começar aqui primeiro pela nossa frequência absoluta. Então percebam que nesse lado aqui, ó, eu coloquei as cores, tá? O que significa essas cores? Essas cores são as possíveis variáveis que a gente teve. A gente não viu aqui no slide passado que a Bruna escolheu azul, a Laís verde e o Caio branco? A Rita azul e o Lucas azul? Tá aqui, ó. Isso significa que quais foram as únicas cores citadas? Foi o azul, o branco e o verde. Não foi assim? Quando a gente fala em frequência absoluta, nós vamos contar quantas vezes cada variável, nesse caso, cada cor, apareceu. Então, vamos pensar assim, pessoal, olha só. Quando a gente olha para a cor azul, quantos jogadores escolheram a cor azul? Vamos contar aqui, ó. 1 da Bruna, 2 da Rita e 3 do Lucas. Isso significa que a cor azul apareceu 3 vezes, né, Mel? Isso mesmo. Então, na frequência absoluta para a cor azul, 3, tá? Quando a gente pensa na cor branca, quantas vezes apareceu a cor branca? Uma só, né, pessoal? Que foi o Caio que escolheu o branco. Então, a gente vai lá, coloca 1. Já para a cor verde, foi a mesma coisa, né? Quantas vezes apareceu a cor verde? Olha aquilo aqui, ó. Uma só, que foi a Laís que escolheu. Então, uma. Sendo assim, a nossa frequência absoluta tem um total de quanto? Olha só, a gente tem 3 mais 1 mais 1, que dá para nós ali 3 mais 1, 4, mais 1, 5. Isso significa que nós tivemos 5 respostas, né, pessoal? Belezinha? Agora, turma, aqui está mais bonitinho depois para vocês entenderem, tá? Não se preocupa com a minha letra aí, não. Estou escrevendo com o mouse. Agora a gente vem para cá para a frequência relativa, tá? O que é a frequência relativa? Presta bastante atenção que é bem simples. Se vocês entenderem, vocês não esquecem nunca mais. Quando a gente fala de frequência relativa, pessoal, nós vamos simplesmente pegar quantas vezes aquela variável apareceu e dividir pelo número total. O que isso quer dizer, pessoal? Nós estamos falando entre uma razão entre a frequência absoluta e o valor total, tá? Então, vamos pensar aqui primeiro, ó, para a cor azul. Vocês já vão entender. Qual seria essa razão, pessoal? Quantas vezes apareceu a cor azul? Não foi 3? Então, a gente vai lá e coloca o 3. Tá?
Só que a gente não quer uma razão. Então, uma razão, a gente já aprendeu, né? É sempre uma divisão. Então, a gente vai sempre pegar esse valor 3, que foi o valor de quantas vezes apareceu a cor azul, e dividir pelo valor total. Qual que é o valor total? 5. Tá? Então, a frequência relativa da cor azul vai ser o quê? 3 dividido por 5, né? Ou 3/5. Tá certo, turma? Beleza? Depois a gente tem que fazer mais umas continhas aqui para chegar numa porcentagem, mas vamos fazer para as outras cores primeiro, tá? Se a gente fosse pensar na frequência relativa para a cor branca, como que ficaria? Nós pegamos a frequência absoluta da cor branca, que é 1, né? Então, seria 1 dividido pelo total, né? E qual que é o total? 5. Então, a frequência relativa para a cor branca aqui, ó, é 1/5. Tá? E para a cor verde? Olha, apareceu só um verde também, igualzinho à branca. Então, a frequência relativa para a cor verde também vai ser 1/5, né? Vai ser o 1, que é a frequência absoluta, dividido pelo total, que é 5. Beleza? A partir daqui, pessoal, nós temos que fazer o quê? Vamos dividir? Se a gente pega o 3 e divide por 5, pessoal, quanto que dá? Respondem aí para mim. Vocês estão craque na divisão. 3 dividido por 5 dá quanto? Ó, estou percebendo aqui que chegou mais um aluno, né? O Luiz Felipe. Vou anotar sua frequência aqui, Luiz. Luiz Felipe. Olha lá, isso mesmo, a Joyce já respondeu para a gente, dá 0,6. Pois é, dá 0,6. Só que quando a gente fala em frequência relativa, pessoal, a gente quer chegar em um valor em porcentagem também. Então, olha só, nós primeiro pegamos a frequência absoluta, dividimos pelo total, deu 0,6, certo? Tá, só que a gente quer chegar em um valor em porcentagem. Basta a gente multiplicar esse valor por 100. Tá? Quanto que dá, pessoal? 0,6 vezes 100. A gente sabe que multiplicação por 100, basta a gente andar com a vírgula 2 casas decimais para a direita, né? Isso significa que 0,6 vezes 100 dá 60. Certo? 60 o quê? Por cento. Olha que legal. Então, nós descobrimos que a cor azul ela teve uma frequência de 60% nessa pesquisa estatística. Olha que legal. E agora, se a gente for pensar na cor branca, a cor branca é 1/5. Pessoal, quanto que é 1 dividido por 5? A gente sabe que é 0,2, não é? Se a gente quiser encontrar em porcentagem, basta fazer o quê? O mesmo que eu fiz ali em cima, ó. Multiplicar por 100. Não é isso? E 0,2 vezes 100 dá quanto? Ando 2 casas decimais para a direita, dá 20. Então, nós temos aí 20%. Tá? E para a cor verde? É 1/5, né? Igual o branco. Então, dá os mesmos ali, 0,2 vezes 100, que é 20%. Beleza? Tranquilinho? Só que agora nós precisamos chegar num total, né? Dessa frequência relativa. Olha só, eu tenho aqui 60% mais 20% mais 20%. Vamos somar tudo isso aqui e ver quanto que dá o total. Então, olha só, 60 mais 20, 80. 80 mais 20, 100. Então,
nós chegamos aí no resultado de 100%, né? Pessoal, tranquilo? Bem de boinha aí essa primeira parte, né? Vamos continuar aqui então. Aqui tá a tabelinha mais bem feitinha, né? Com a letrinha bonita, pra vocês darem uma olhada. Então é isso aí. Agora tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Eu vou dar aí 5 minutinhos para vocês tentarem fazer. Vou ler aqui com vocês. Aliás, como o nosso tempo é curto, pessoal, olha só, a gente só tem 15 minutos para encerrar a aula. Eu vou fazendo tudo e vocês vão prestando atenção, tá? Se estiverem com o caderno aí, vão fazendo junto comigo no caderno, para a gente ficar craque nisso aí, beleza? Então vamos lá, atividade 1. Uma pesquisa sobre quais profissionais utilizam mais matemática em seu dia a dia foi realizada com 5 alunos de uma turma, obtendo-se os seguintes dados a seguir. Então, olha só. O Ronaldo falou que o engenheiro usa mais matemática. Já a Gláucia falou que foi o arquiteto. O Carlos diz que também foi um engenheiro. A Márcia falou que é o arquiteto. E o Nuno falou que também é o engenheiro. E aí a atividade fala assim, ó. Construa uma tabela de frequências para representar os dados dessa pesquisa. Ora, nós vamos fazer a mesma tabelinha que a gente fez lá do exemplo passado, né? Então tá aqui ela, ó. Sempre que um exercício de pesquisa estatística pedir para a gente construir uma tabela de frequências, pessoal, vocês lembram que a gente vai sempre colocar as variáveis e construir a frequência absoluta e a frequência relativa, tá certo? Então vamos definir a frequência absoluta para essa pesquisa aqui. Então olha só, para arquiteto, pessoal, qual vai ser a nossa frequência absoluta nesse caso? Nós temos que contar quantas vezes apareceu o arquiteto nessa pesquisa, não é? E quantas vezes foi? Ó, vamos contar aqui. Ó. A Gláucia respondeu arquiteto e a Márcia também, né? Então, 1, 2, não é isso? Então, a frequência absoluta para arquiteto é 2, tá certo? E para engenheiro, turma? Qual que é a frequência absoluta para engenheiro? Olha só, engenheiro apareceu 1, apareceu 2 e apareceu 3 vezes, né? Então, a frequência absoluta para engenheiro vai ser 3, tá certo? Totalizando aqui, ó, é só a gente somar 2 mais 3 vai dar 5, né, pessoal? Então, o total da nossa frequência absoluta é 5, tá? Turma, respondam aí no chat para mim. Estão conseguindo acompanhar? Tá tranquilo? Ou estou muito rápido? Mel, você respondeu não. Tá difícil? Não tá dando para acompanhar? Ah, tá. Tá sim, então. Então, beleza, vamos continuar. Que bom que tá tranquilo para vocês. Agora a gente vai para a frequência relativa, turma. Né? Como que a gente faz? Assim como eu expliquei lá no exemplo. Basta a gente pegar o número da frequência absoluta e dividir ele por quem? Pelo total. Não era isso? Então, olha só, a gente pega aqui, ó, a frequência absoluta de arquiteto. Qual que é? 2. Então, coloca lá o 2. E divide, né, pelo total. E o total a gente tem que é 5. Então, divide por 5. Tá? E a frequência relativa do engenheiro? Basta a gente pegar a frequência absoluta, que é 3, e dividir por 5 também. Ó, a Mel já se adiantou aí, né? Ela já deu o resultado da nossa frequência relativa para o arquiteto. 2 dividido por 5, ela já mostrou ali para a gente. 0,4, né? Só que a gente quer esse resultado aqui em porcentagem, né? Então, basta a gente multiplicar por 100. Não é assim?
Se a gente multiplica 0,4 vezes 100, a gente anda 2 casas decimais para a direita, não é assim? 0,4 vezes 100, a gente tem 40%. Tá certo, pessoal? Tranquilinho, né? Agora a gente vem aqui para a frequência relativa do engenheiro. Se nós temos 3 dividido por 5, 3 dividido por 5, 0,6, não é? Multiplica por 100, 0,6 vezes 100, basta andar 2 casas decimais para a direita, 1, 2, a gente vai ter 60%, tá? Totalizando um valor de quanto? 40 mais 60, 100%. Beleza, turma? Fechamos essa atividade. Tá aqui ela bonitinha, com a letrinha bonitinha para vocês conferirem, tá? É bem simples. Então, a gente até agora entendeu como achar uma frequência absoluta de uma pesquisa estatística e a frequência relativa, que é em porcentagem, tá? Agora a gente vem para cá, ó, falar sobre histograma, tá? Alguém já ouviu falar de histograma? Vamos lá, ó. O que é um histograma, então, pessoal? É um gráfico que apresenta as frequências absolutas de uma pesquisa disposta em colunas adjacentes, tá? Então, quando a gente fala de histograma, nós estamos falando de um gráfico que ele vai trabalhar apenas com o valor das frequências absoluta da nossa pesquisa, tá? E o que significa isso daqui, ó? Disposta em colunas adjacentes. Olha só aqui, ó, nós temos essas colunas aqui, ó. E por que adjacente? Porque elas estão uma do ladinho da outra, ó. Tá vendo? Que não tem aqui um espacinho entre elas, elas estão adjacentes, tá? Então, é dessa forma que a gente tem um histograma, tá certo? Aqui embaixo a gente vai ter o número das variáveis e aqui a gente vai ter o valor dessa frequência. Olha só no exemplo aqui, como fica bem claro para vocês. Olha só. Construa um histograma para a pesquisa sobre a cor do novo uniforme do time de basquete. Então, a gente vai construir um histograma, pessoal, de acordo com aqueles dados que a gente levantou lá das turminhas da cor do uniforme de basquete. Lembra que a gente tinha o azul com a frequência absoluta de 3, o branco para 1 e o verde para 1. Lembra? Então, vamos construir um histogramazinho para essa frequência absoluta. Olha só que legal. Vai ficar bem assim, ó, bem simples. Então, olha só, como eu falei para vocês, a gente aqui embaixo, ó, no eixo do X aqui, nós temos as cores, né? Que a gente lembra que é o azul, o branco e o verde. E aqui a gente tem o valor das frequências, né? Lembra que para o azul a gente teve 3, né? Tá aqui o 3, então, ó. Subiu lá no 3. Para o branco, a gente teve 1 de frequência absoluta, então tá aqui, ó, o 1. E para o verde, nós temos 1 também. Então tá ali. Esse é o nosso histograma, tá? É dessa forma que a gente constrói um histograma. Então, ele está relacionado apenas com a frequência absoluta de uma pesquisa. Beleza? Deu para entender? Então, aqui tem uma atividade para a gente fazer, ó. Olha lá. Construa um histograma para a pesquisa sobre profissionais que utilizam matemática no seu dia a dia. Lembra? Então, agora a gente volta lá para o levantamento de dados sobre o arquiteto e o engenheiro, né? A gente teve que o arquiteto apareceu 2 vezes e o engenheiro 3 vezes, né? Se a gente fosse construir um histograma aqui, ó, a gente ia ter aqui arquiteto, né? E engenheiro, tá? Aqui nós teríamos o valor de 2, né? Aqui 3. Opa. Eita, pessoal, que saiu tudo aqui. Vamos voltar lá rapidinho. Enfim, sumiu tudo, né? Então vamos para cá. Já está prontinho aqui para a gente, ó.
Então, como eu estava tentando desenhar lá, já está bonitinho aqui para a gente. Então, aqui a gente tem o valor para o arquiteto, né, a variável arquiteto, e a variável engenheiro. Quantas vezes apareceu o arquiteto na nossa pesquisa? Não foi 2? Então, a gente vai subir essa coluninha aqui, ó, do arquiteto até o valor de 2 ali na nossa frequência absoluta, tá? E quantas vezes apareceu a nossa variável engenheiro? Não foi 3? Então, a gente vai subir aqui a nossa coluna de engenheiro até o valor 3. Pessoal, tranquilo, entenderam como que a gente construiu um histograma e como ele está relacionado apenas com a frequência absoluta? Dá um joinha e um ok aí no chat para mim, que a gente avança para o último conteúdo da aula de hoje. De boa, né? Valeu então, pessoal. Agora a gente vai falar sobre gráfico de setores, que é o último conceitinho aí da nossa aula de hoje. Então, olha só, assim como o histograma, nós trabalhamos apenas montando o gráficozinho ali da frequência absoluta, qual que vai ser a diferença para o gráfico de setores? No gráfico de setores, a gente vai apresentar a frequência relativa em porcentagem, tá? Então, se lá no histograma a gente apresentava a frequência absoluta, aqui no gráfico de setores a gente apresenta a frequência relativa em porcentagem. E a gente usa esse gráficozinho aqui, ó, esse círculo aqui, o famoso gráfico de pizza, né? Para quem já ouviu falar. E como que funciona? Olha só aqui o exemplo 3. Construa um gráfico de setores para a pesquisa sobre a cor do uniforme do time de basquete. Pessoal, esquece aqui, ó, tá escrito errado aqui, absoluta, seria a relativa, tá? Então, olha só, lembra que a gente montou o nosso gráfico, a nossa frequência relativa lá para o uniforme de basquete? A gente viu que o azul tinha 60%, o branco 20% e o verde 20%. A gente vai representar isso na forma de um gráfico. E está aqui o gráfico, ó. Lembrando, qual que era o total da nossa pesquisa? Não foram 5 pessoas pesquisadas? Então, a gente sempre faz lá um círculo e divide ele em 5 partes, tá? Por quê? Porque nós fizemos uma pesquisa com 5 pessoas, tá? Fica mais fácil depois para a gente visualizar nosso gráfico. Então, percebam que esse gráfico aqui está dividido em 5 partes. Porém, quantas partes dele nós sabemos que ficou para o uniforme azul? Não foram 3, né? Não foi 60%? Então, 3 dessas partes, olha só, estão para a cor de uniforme azul, que totaliza aí 60%, tá? Quantas partes dele vai ter para a cor branca? Não foi uma só? Não foi um aluno só que respondeu que queria uniforme branco e não era 20%? Pois é, uma parte desse gráficozinho ficou para a cor branca, né? 20%. E a outra parte? A outra parte foi para a cor verde, né? Tá aqui, também 20%. Tá aqui a representação no nosso gráfico, tá? Entenderam como é que a gente representa também a frequência relativa em um gráfico, pessoal? Foi de boa? Vocês desculpem eu estar correndo assim, é que a nossa aula já está chegando ao final. A gente só ia ter aqui também para a gente uma atividadezinha para representar um gráfico de setores para naquele exemplo dos profissionais que utilizam matemática em seu dia a dia. Mas seria a mesma coisa, tá, pessoal? A gente já tem aqui a tabelinha da frequência relativa que a gente fez, 40% e 60%. A gente só ia representar no gráficozinho, olha só. 60% ficou para o engenheiro, né? E os 40% representado aqui para o arquiteto, tá? Pessoal, então é isso a nossa aula de hoje. Eu agradeço a participação de vocês. Peço desculpa por ser tão corrido assim, que a gente sabe que é pouco tempo, 30 minutinhos só, mas eu espero que tenha ajudado vocês aí a compreender essa parte de pesquisa estatística. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula. Fiquem aí com a próxima aula de vocês. Até mais. Beijão!